you confident that France will help with the reopening of Strait of Hormuz? Yeah, I mean, sure. I think he's going to help. I mean, I'll let you know. I spoke to him yesterday. I don't do a hard sell on them because my attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. I was very surprised with the United Kingdom, because the United Kingdom, 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. I said, you don't want to do it. We've been with you. You're our oldest ally. And we spend a lot of money on, NATO and all of these things to protect you. I mean, we're protecting them. We're working with them on Ukraine. Ukraine's thousands of miles away, separated by a vast ocean. We don't have to do that, but we did it. Well, Biden did it. I mean, I have to be honest with you. Biden got taken to the cleaners. But we worked with them in Ukraine. We don't need to work with them in Ukraine. And then they tell us that we have a mine ship around, and they don't want to do it. I think it's terrible. No, I was very surprised. I told him, we requested 2 aircraft carriers, which they had, and he didn't really want to do it. And then right after the war essentially ended, meaning they were obliterated, he said, I would like to send the aircraft carriers. I said, I don't need them after the war has ended and won. I need it before the war. So I was very upset not upset, I was not happy with the UK. I think they'll be involved, yeah, maybe. But they should be involved enthusiastically. We've been protecting these countries for years with NATO, because NATO is us. Boas, Presidente Trump aqui a dizer que não preciso dos europeus que nos ajudem, depois dos países europeus, como é o realce a Alemanha, a Itália, a França também, sim, o Japão, que é asiático, mas também o Japão, que é um dos grandes beneficiários do petróleo, a vida da Arábia Saudita, também a Austrália, terem dito que não estão dispostos a enviar forças nem navios de guerra para o Estreito de Hormuz para desminarem, para escoltarem navios, porque esta guerra deve ser resolvida por via diplomática e não bombardeando o Irão. E tem mais, esta guerra aqui não é uma guerra da NATO, é uma guerra de Israel, e os americanos participaram da mesma para simplesmente removerem o regime este que até agora ainda não caiu. Mas antes de eu entrar aqui no comentário deste vídeo, eu gostava de dizer que é nossa pretensão, nós África, algum dia termos um país ou um líder em condições de dizer eu não preciso de ninguém. A América não precisa de ninguém. No curto espaço de tempo, se aqui nós considerarmos curto espaço como sendo 5 anos, ok? Podia dizer, curto espaço é 1 ano, ok? Mas aqui vamos considerar 5 anos, curto espaço de tempo. A América consegue autossustentar-se. E a ideia é mesmo esta, que algum dia um líder africano, um país africano, esteja em condições de, em 5 anos, poder ser autossustentável, produzir tudo o que precisa, desde a energia, alimentação, vestuários, água, diversão e não só. E quando o Presidente Trump diz que we don't need them, nós não os precisamos, claro, é um discurso apenas de resposta ao nível da resposta, de resposta ao nível da resposta que recebeu dos europeus, porque intrinsecamente a América é grande porque precisa dos outros, por causa das economias que consomem o que eles produzem. Porque a América tem bastante excedente, eles produzem mais do que consomem, razão pela qual eles precisam muito do mercado internacional. E queria começar com esta análise de que o nosso sonho também devia ser algum dia dizermos não precisamos de ninguém, porque pelo menos em 5 anos conseguimos nos sustentar, e isso agora, porque eu me lembro, não consigo assim olhar um país africano que esteja em condições de dizer assim, eu não preciso de ninguém porque eu sou sustentável por 5 anos, consigo produzir tudo para poder manter a minha família e as minhas populações vivas. Ponto. Mas vamos agora aqui olhar para a matéria
que é interessante, mas não antes de lembrar que é importante você, meu chefe, colocar like neste vídeo, porque aqui vamos falar sobre qual é a vantagem que os americanos têm em querer fazer com que os europeus participem lá, da proteção, da abertura do Estreito de Hormuz. Se os americanos são tão gigantes assim, por que razão têm esse interesse de poder fazer com que os europeus participam desta atividade de abertura, de escolta dos navios e assim fazer com que o petróleo saia do Estreito de Hormuz? Qual é o segredo dos americanos? Por que é que eles querem isso? De facto são realmente grandes e têm tudo, têm porta-aviões, têm submarinos, têm aviões, têm mísseis intercontinentais. Por que que precisam de mais os europeus? Ok? Tal como o presidente Trump disse aqui, né? We don't need them. Por que que diz não, agora diz que não precisamos, mas ele pediu ajuda? Assumindo que você, meu chefe, colocou like neste vídeo, escreveu e partilhou, dizer que este tema é importante porque faz com que cada país perceba qual é o seu potencial e qual é a sua dependência em relação à maior economia do mundo, que são os americanos. Mas agora queria me lembrarmos que quando o presidente Trump pede para que os europeus participem desta atividade, não está apenas a pedir só porque os europeus beneficiam bastante do gás e do petróleo da Arábia Saudita. Está a pedir por questões até muito mais políticas, ou seja, se os europeus participarem desta atividade, de escoltar os navios, de defenderem também desminarem o estreito, defenderem dos ataques do Irão, nós estaríamos aqui a legitimar este ataque a nível global, porque muitos países estão a participar. Legitimação internacional, porque até agora há ainda muita crítica. Nós vimos que a Espanha negou receber, inclusive, a logística americana. Nós vimos a França, mandou claramente um warship, mas não chegou ficou ali no mar Mediterrâneo, ok? Vimos agora a Alemanha dizer que essa guerra não é da NATO. Vimos agora o próprio Japão, até não faz parte da NATO, mas que beneficia grandemente com este petróleo, a dizer que não vai, porque a guerra não é nossa, ok? E claro que a América pede para que mais países vão, primeiro, para a legitimação internacional, 2, para reduzir os custos. Porque uma coisa é você lutar sozinho, face ao gigante iraniano, outra coisa é você lutar com a França, a Alemanha, a Itália, o Japão, Portugal, todos isso a te ajudar. É como se estivéssemos a criar aqui mais uma força internacional contra o Irão. Reduz também o risco de as forças americanas serem todas ali, a América gastar cada vez mais coisas ali, crítica internacional em relação a se falhar o objetivo, né, que é remover o regime, que é, se os objetivos de Israel e do Irão, de Israel e dos americanos, todos os objetivos falharem nesse conflito e o Irão sair vitorioso, também aqui o risco da crítica e dos gastos e não só, reduz porque todos nós participamos. É uma medida que visa incluir os outros num problema que eu não quero assumir sozinho se não der certo. Reduz risco, reduz a crítica internacional, legitima a cena, ok? E faz com que surja intrinsecamente uma força internacional para questões de emergência. Porque aqui depois, se todos participarem, acaba amanhã por surgir mais uma organização. Ou então fica como se fosse uma força conjunta, do ponto de vista histórico. Lutamos contra, né, a coligação X, lutou contra o Irão no ano X, faz parte da história também. Portanto, e esses países querem se livrar, sair deste objetivo americano e israelita. Ponto. Mas os americanos realmente não beneficiam do petróleo da Arábia Saudita? Antes quero lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, está aqui o meu site, na descrição também tem o meu link e também podes anunciar aqui no canal o teu produto, o teu serviço, o teu livro, o teu negócio, a tua página do Instagram. Já agora siga-me no Instagram, joaquim.canumba no Instagram. Assim como o mundo está aqui, também no Instagram, joaquim.canumba. Ok? Se faz favor. Lá também a gente publica assim os vídeos curtos e coisas muito... E lá, claramente, estamos muito mais próximos. Queres falar comigo? Eu quero falar consigo. É muito mais fácil também. Ponto. Família, a economia americana, apesar de ser gigantesca, ela é grande em função da dependência que ela tem do mercado internacional. Assim como o mercado internacional depende da tecnologia produzida na América, do dólar,
para poder circular os bens e serviços, transacionar, também a economia americana depende muito das movimentações internacionais. Para lá, do ponto de vista doméstico, né, nós sabemos muito bem que quando o preço do petróleo sobe, o dólar fortalece, porque mais pessoas procuram de dólar para poder comprar, e também os preços aumentam. Os preços aumentam tanto que também acaba por afetar a economia americana, porque os americanos também são grandes importadores de bens e serviços produzidos na Europa, em África, na China e não só. E esses bens, quando são produzidos com um custo de energia mais alto, porque o petróleo está caro, também a economia americana também importa a inflação. Então, se eles compram Jordan, fabricam Jordan, tênis Jordan na Índia, fabricam na China, ou importarem, este vem com o preço crescido lá na Índia. Também na América, a inflação é importada. 2, as empresas americanas que produzem tudo que produzem, iogurte, leite, azeite, que for, também sofrem com o preço da energia, porque se o preço da energia está caro para o resto do mundo. Porque, diferente do que acontece, por exemplo, em Angola, onde o preço do petróleo, ou da gasolina, ou do gasóleo, é taxado, né, pelo governo, como acontece em muitos países africanos, onde os preços de combustíveis são fixos, o Estado subsidia. Nas economias americanas, o preço é livre. Hoje vais às bombas, o preço está 20, amanhã vai estar 15, amanhã está 13, e o preço vai alterando também, segundo o preço internacional. Logo, até internamente, o preço também fica caro. Eles importam a inflação, e quando importam bens e serviços, também encontram internamente preços altos. 2, se os mercados internacionais, né, os bens e serviços, o resto do mundo, está tudo muito caro, também reduz-se a procura por bens e serviços. E a economia americana também é constituída por um mercado financeiro. Se as pessoas não estão a comprar bens e serviços, as empresas que têm todas as suas ações, ou que estão registradas na Bolsa, também entra menos dinheiro para a Amazon, para a Apple, para o ChatGPT, o OpenAI, para seja lá qual for, até inclusive para a compra de obrigações ou de dívidas da economia americana. Então, se entra menos dinheiro no mercado financeiro, e se a economia também está cada vez mais a balizar, está cada vez mais instável por causa dos preços, também o mercado financeiro fica instável, também entra menos dinheiro nas empresas que estão registradas na Bolsa. Portanto, há uma instabilidade também no mercado financeiro americano. 2, temos a Rússia, que pode decidir vender petróleo para o resto do mundo, mas na sua moeda, em rubro. Fazendo isso, é o dólar que vai dar um tiro no seu próprio pé. Em vez de robustecer-se, começa a perder valor porque outros países começam a comprar petróleo para a Rússia e em rubro. E é aqui onde pode acontecer a transição do dólar para o rubro. A longo prazo, a economia americana também sofre bastante com a falta de petróleo. E tem mais, dizem historiadores voltados à economia, de que grande parte das reservas financeiras dos bilionários e milionários da Arábia Saudita estão depositados nas economias europeias e americanas e nas bolsas americanas e europeias. Se as economias americanas e europeias estiverem fragilizadas em função dos preços altos, porque agora há menos compra, há menos produção, também a economia americana sofre por causa da baixa a nível de confiança naquele mercado. Começa a surgir uma transferência para outros mercados, a África, a China, ou mesmo o renascimento da economia europeia. No entanto, é um pedido americano muito inteligente, em que eu quero salvar a minha economia, quero salvar o meu dólar, quero reduzir o máximo possível todos os riscos inerentes a eu participar sozinho deste conflito. Qual é a sua opinião em volta disso? O Presidente Trump não precisa de ninguém, ou precisa? Faz um like, subscreva, põe aqui a sua opinião em comentários, tenho muito gosto de poder claramente aprender consigo. Obrigado e até já.